Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Estamos estudando o capítulo 18 do livro Missionários da Luz, que tem o título Obsessão. E é muito interessante porque eles estão falando sobre as pessoas que estão em processo obsessivo, que às vezes vão buscar ajuda nas casas espíritas, e algumas pessoas da casa espírita fazem promessas de melhoras imediatas, mas que essas melhoras não vão acontecer. Então, eles estão nos alertando sempre para que, nos casos de obsessão, não adianta falar, olha, assiste 3 palestras, toma 2 passes, que as coisas vão se resolver. Não é assim, porque a gente não sabe qual é o projeto que está acontecendo ali, qual é a realidade daquela obsessão. Então, temos que falar sobre, tem que fazer o evangelho lá, tem que tomar paz, tem que colocar o nome na caixinha, tem que entregar a Deus, tem que ter confiança, tem que mudar, tem que fazer a sua parte. Agora, quando perguntar, e até quando? Não sabemos. Porque o processo obsessivo ele é contínuo, dependendo da ligação da pessoa com o obsessor. E isso é uma intimidade muito grande que nós não sabemos. Muitas vezes nem o obsidiado sabe ainda que tamanho está aquela ligação, aquela afinidade, né? E aí o André Luiz continua falando, né? É o seguinte: também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles, mais levianos, chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos. Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes. Todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. Porque a doutrina espírita, não há milagres. Quando a pessoa começa a frequentar uma casa espírita, um tratamento espiritual, não vai existir milagres na vida dela. Vai haver modificações a partir do momento que a pessoa também se modifique. Então, tudo é um processo, e o processo para uns é mais rápido do que para outros. Então, como saber? Então, na dúvida, que nós não sabemos, apenas nós vamos recomendar quais são os passos certos e cada um vai dar a sua caminhada. E o André Luiz pergunta: já conhece todos os casos?
E o Alexandre responde: todos. Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela possibilidades de melhoras mais ou menos rápida. Então, percebe? São 5 casos de obsessão que serão tratados aqui. Apenas um que ele vê a possibilidade de melhora. Isso o Alexandre, que é o mentor dessa situação aqui, né? Que é um espírito aqui desse grupo, é o espírito mais elevado, que é treinado para essas tarefas, que é assim, é um espírito que é ligado a esse tipo de assunto. Então, para a gente ver como nós não sabemos de nada o que acontece. E aí ele continua, o Alexandre. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Olha só, já é uma grande ajuda. Você não se complicar mais já é uma grande ajuda. E aí o André Luiz, né, considerando muito interessante essa menção especial, o André Luiz ainda pergunta: essa jovem, ela gozará de proteção diferente? Veja bem, são 5 casos. O Alexandre está dizendo que apenas essa jovem pode ser que seja resolvido a situação dela. E o André Luiz quer saber, mas vem cá, por quê? Porque o tratamento para ela vai ser diferente, a proteção. E qual é a resposta do Alexandre? Diz o seguinte: não se trata de proteção, mas de esforço próprio. É, porque a gente guarda muito essa ideia de privilégio, né? Então, mas fulano conseguiu porque, afinal de contas, tem uma turminha lá que protege, que faz isso, porque afinal de contas é como se fosse pistolão, né? Quando, na verdade, gente, tudo é esforço. E às vezes as pessoas procuram centros fortes. Tem isso. Não, queria ir num centro assim. Você não tem um centro assim que é bom assim de obsessão? Exato. Porque quer botar a responsabilidade no centro. Ou então liga para alguém e fala assim: olha, dá para você pedir para o seu mentor, para o mentor da sua casa, sabe? Para ele resolver o meu caso. Ou seja, porque a gente está sempre buscando que alguém resolva, ou seja, sempre uma proteção. Só que a proteção para a gente, muitas vezes, é alguma coisa que vai nos prejudicar e a gente nem sabe. Vamos lembrar de Jesus? Ajuda-te que o céu te ajudará. É isso, né? A gente tem que partir para esse movimento de querer mesmo e observações. Quando eu quero uma coisa material, eu não organizo a minha vida para aquilo? Uma coisa simples, material. Por que nas conquistas morais eu vou deixar para o outro? Até na vida material, eu muitas vezes não quero nem que alguém se meta, né? Não me dá opinião não, que eu já sei o que eu quero, né? Se eu já sei o que eu quero materialmente, como é que pode materialmente isso vai ficar? Né? É verdade. E aí ele continua: o obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Isso aqui é muito sério que ele está falando, porque olha só, o obsidiado, ele está doente e ele está representando um grupo de doentes também. Isso, exato. E às vezes... São as energias desequilibradas, não é que ele passa. Exatamente. E às vezes nós temos acesso a algumas pessoas que estão passando por um processo de obsessão e a gente fala assim: fulano, faz o evangelho, reza e tal. Aí depois a gente diz assim: poxa, o fulano não faz nada, sabe? Ele não quer se melhorar. E a gente começa a implicar com aquele sujeito, só que ele também está doente, entendeu? Não adianta também a gente colocar a responsabilidade na mão daquele e largar, porque às vezes ele não consegue. É importante, se a gente quer ajudar, orar por ele, pedindo para que ele tenha forças, para que ele tenha esse ânimo de tomar rédeas da situação, para que ele absorva aquele tratamento, que ele absorva aqueles passes. Imagina o alcoólatra, gente. Às vezes a gente fala assim: poxa, o fulano é um sem vergonha, bebe todos os dias e não consegue parar. É porque ele é doente.
a gente não sabe o ponto de resistência, né? Isso. E aí, quanto mais eu falo, quanto mais eu aperto, pior a pessoa fica. Porque vai mexendo com a autoestima, né? Exatamente. E às vezes fica, olha, você tá obsidiado, hein? Você tá obsidiado. Cuidado, hein? Cuidado. E isso prejudica mais ainda a pessoa. E aí ele continua. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesma, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente, será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Imagina agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhe espreitam os menores gestos, tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Esta a definição da maior percentagem dos casos espirituais de que estamos tratando. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem igualmente os processos laboriosos de resgate, em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Por quê? Porque, às vezes, o espírito precisa passar por essa situação expiatória. E, às vezes, é nesta situação expiatória que ele abre a brecha para o convívio, para a chegada dos obsessores. Às vezes, os obsessores conseguem ser doutrinados e ser afastados, e a situação da pessoa permanece. Por quê? Porque é uma condição expiatória. Por exemplo, vamos imaginar, vou dar aqui um exemplo, tá? Uma pessoa é rica, tem uma condição financeira maravilhosa. E aí está na programação uma expiação pela prova da pobreza. E a pessoa vai perdendo toda aquela fortuna ali. E no desespero da perda da fortuna, vamos supor que a pessoa vai perdendo aquela fortuna toda em jogo. Com isso, ela vai atraindo os obsessores e vai se empobrecendo e fica ali na miséria financeira e cheio de obsessores ligados ao jogo, ligados àquela tragédia toda. Aí vai buscar ajuda. Aí os obsessores são doutrinados, são afastados e aquela pessoa não consegue sair daquela pobreza, daquela dificuldade financeira. Aí a pessoa vai dizer assim, olha só, eu fui tratado, os obsessores foram afastados e eu não melhorei, nada mudou. Isso. Sim, os obsessores foram doutrinados, os obsessores foram atendidos, mas o seu caso não mudou porque isto é um quê? É uma expiação. Isso faz parte da sua programação. Exatamente. É necessário, é necessário. Então isso se dá para uma cura física. Às vezes isso atrai os obsessores, às vezes os obsessores são atendidos e retirados e a situação que estava incomodando não melhora por conta disso. E muitas vezes, nesse momento, a pessoa perde a fé. Falar, eu não acredito nisso, porque, olha só, eu já frequento o centro há não sei quantos anos, não consigo arrumar emprego, não consigo arrumar dinheiro, não consigo voltar para aquela minha vida, a saúde não melhora. Mas, na verdade, o que a pessoa precisa aprender, que não aprendeu, é conviver com a dificuldade. Conviver com a dificuldade e mudar. Sabe o que eu estava pensando, Berenice? É como se fosse o teste de alergia, né? Eu nunca vi, não, mas eu tenho amigas que já fizeram, né? Então, tem aquela área da pele que o alergista, né, coloca, manda fazer lá o teste e põe as substâncias para saber o que é. E as substâncias que a pessoa é alérgica, a criatura começa a sentir aquela coceira, aquela coisa danada. Então, o que acontece com o teste de alergia? A pessoa descobre as substâncias que ela é alérgica. Mas vai ficar curada? Não, eu vou descobrir e a partir dali eu vou evitar
aquilo que eu sei que vai me fazer mal, né? Vou evitar. Aí o antialérgico, o que o antialérgico faz? Vai curar a criatura? Não vai curar, não. Vai amenizar o efeito. Mas a causa de eu ser alérgica é para me ensinar a mudar de vida. Eu vou ter que mudar. Se eu sou alérgica sei lá, poeira, alguma coisa assim, a tapete, a lã, né? Por mais que eu ache bonito, que eu goste, eu vou ter que tirar aquilo da minha casa, porque não posso conviver com aquilo. Exatamente. Né? Então tem que desenvolver esse convívio com a dor, a resignação, baixar a bola, se acalmar. A atitude. Exatamente. Então é esse exemplo que ele está falando aqui. E aí o Alexandre continua. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Ou seja, né, se todo mundo quiser que a pessoa se cure e ela não quiser, não funciona. Ele sabe que não adianta. O alcoólatra, se a família toda quiser que ele pare e se ele não quiser, ele não consegue. Isso. E aí ele continua. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Parece um paradoxo, né? Como que alguém vai estar gostando, entendeu? Como a palavra que ele usa, né? Satisfeito na posição de desequilíbrio. Olha, se ele está falando e se a psicologia estuda essas questões, é porque essas questões existem. E muitas vezes nós camuflamos. Muitas vezes nós gostamos da posição de vítima, de coitadinho, até para manipular o outro. Eu conheço um caso de uma pessoa, num processo de obsessão, num processo de doença, que, assim, está satisfeito porque a família toda fica mobilizada. Porque a pessoa não precisa trabalhar. Então, ela não tem essa obrigação do trabalho. Ela não tem responsabilidade com nada, com horário, com contas para pagar, com nada. Porque todo mundo está sempre em volta, querendo ajudar. E a própria pessoa se mantém nessa condição, por quê? Porque manipula. E isso é uma coisa tão sutil que às vezes a pessoa não se dá conta. Às vezes é necessário ir para um tratamento psicológico e o psicólogo ali com as suas técnicas vai levando a pessoa a enxergar aquilo ali. As pessoas que têm o hábito de manipular, elas se viciam tanto na manipulação que às vezes mesmo se prejudicando ela nem percebe, porque o foco está tanto na manipulação que ela se esquece que aquilo ali está causando uma doença, um sofrimento muito maior. Mas na verdade o vício da manipulação é maior, como às vezes a pessoa é o vício de uma droga. A pessoa a base é a mesma, né, da compulsão. Porque enquanto a pessoa não se desperta para que aquele vício está causando mal, ela continua se prejudicando, mas continua no vício. Ela não acorda para isso. Então, será que a gente não está vivendo uma situação de querer ser coitadinho através da obsessão, através da doença, através da depressão, para manipular alguém, para manipular a família, ou para se esquivar de uma responsabilidade de trabalho, de uma responsabilidade da vida? Pode ser que sim e pode ser que não. Então, cada um é que tem que investigar a sua situação. É íntima, né? Totalmente íntima. Às vezes, nem a pessoa sabe. Não. É necessário buscar o auxílio de um profissional para poder chegar à conclusão. Eu tenho uma amiga que ela era muito gorda, muito gorda. E aí ela foi buscar auxílio na terapia e depois ela descobriu, né, que isso era uma manipulação que ela fazia para controlar a filha. Entendeu? Ela se sentia sempre mal, estava sempre passando mal, estava sempre numa situação muito complicada, porque desta forma é que ela achava que só dessa forma ela atraía a atenção, né, da filha, entendeu? E até que um belo dia ela se libertou disso e aí ela viu que enquanto ela esteve
nessa situação de manipulação, apesar da filha estar ao lado dela, não estava intimamente com ela. Só quando ela se libertou é que ela percebeu a amizade real da filha. Então, veja só, a nossa mente, se nós não ficarmos donas dela, porque nós somos a nossa mente, e às vezes a gente acha que não, que somos coisas diferentes. Quando a gente acha que somos coisas diferentes, nós perdemos o controle. Então, nós temos que saber por que a gente tem determinados pensamentos, determinadas compulsões, qual é a vantagem que nós estamos tendo quando nós não queremos buscar a cura. Quando alguém fala assim, olha, fulana, busca o tal médico, faz o evangelho no lar, lê esse livro, e que várias pessoas dão várias informações, várias soluções, e que a gente não busca nenhuma, então se pergunte, eu estou manipulando, porque se as pessoas estão me oferecendo remédio e eu não estou tomando, então é porque eu estou manipulando alguma coisa. E aí o Alexandre continua, ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os enfermos, nada podemos fazer, senão semear o bem para a colheita do futuro, sem guardar qualquer expectativa de proveito imediato. O instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação e, porque visse minha necessidade de esclarecimento, continuou. Alexandre, a jovem a quem me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas de entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio, da meditação. Olha só, Berenice, olha só. Essa jovem, ela está procurando a cura. Porque a gente às vezes fala assim, mas como é que eu vou procurar a cura? O que eu vou fazer, né? Tudo que está falando aqui é do lado de dentro, né? Não é de fora, né? A prece é uma coisa que vem de dentro. O autodomínio é uma coisa que vem de dentro. E a meditação é de dentro. Então, na verdade, essa cura, essa restauração das forças psíquicas é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, não é a questão do centro forte, não é você pedir ao seu guia, né? O lá de fora. A questão é interna, é o que ela pode fazer. E olha que não é muita coisa na prece, né? Autodomínio, quer dizer, aquilo que me faz mal vale a pena eu segurar. E a meditação, a gente tem que aprender a pensar na vida. A Joana de Ângeles, quando fala meditação, a gente tem uma porção de situações aí, de técnicas, né? Mas ela nos fala assim, meditar é pensar com início, meio e fim. Parece óbvio, mas vamos pensar na nossa vida, como é que as coisas funcionam. Às vezes você começa a falar do bolo e acaba na Central do Brasil, né? Agora vai... Gente, jornal, é tudo assim, a gente vai do caminho para o outro. E isso dá aquilo lá que o Augusto Cury chama de SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado. Porque é assim que a gente vive mesmo. Então, meditar é começar a pensar assim, hoje eu me senti mal, por quê? E aí eu vou lá ver o iniciozinho que deu, né? Deus, isso é uma coisa muito interessante, porque eu tinha dificuldade de, assim, concatenar as minhas ideias, de fazer uma frase seguida da outra. Na meditação, na prece, eu tinha muita dificuldade, porque como eu sou acelerada, e eu faço muitas coisas... Pulava etapa, né? Eu pulava, às vezes as coisas, é como se fugisse do meu controle o encadeamento das palavras, das preces. E eu fiquei falando, poxa, quando eu converso com alguém, minha conversa é lúcida. Eu converso, eu paro, o outro fala, depois eu continuo o assunto. Por que quando eu estou sozinha, pensando, o meu pensamento é tão atabalhoado? Porque quando eu estou conversando, minha conversa é muito centrada. Eu não saio do foco. Eu não fico conversando depois e falo, o que eu estava falando mesmo? Não, é tudo com foco. Então, por que quando eu estava sozinha, pensando, meditando, orando, é um atabalhoamento só? Entendeu? Primeiro que eu não estaria representando um papel, né? Porque quando eu falo em nome da doutrina espírita, eu tenho uma postura. Muitas vezes eu não sou ainda isto, né? Mas eu estou me esforçando.
E uma técnica que para mim deu muito resultado, eu comecei a escrever as minhas preces. Então, até hoje, quando eu estou muito atabalhoada, eu vou de noite rezar, eu pego um bloquinho e é como se eu estivesse fazendo uma cartinha. Por quê? Aí eu fico com foco no lápis, no papel, aí as palavras você vai lendo, ela tem que fazer sentido, não dá para você falar Jesus, meu amigo, e pensar no mercado, porque você está escrevendo. Então, é uma coisa mais racional. Então, para mim, essa técnica funciona maravilhas. Com isso, eu sozinha consegui o quê? Fazer o meu pensamento passo a passo, a meditação, como a Joana de Anjos fala, com começo, meio e fim. Então, você tem dificuldade de orar? Às vezes começa a orar e acaba em outro lugar, como a Deusa falou, né? Então, escreve. Depois você rasga, joga fora, toca fogo para ninguém ver a sua intimidade. Mas isso é uma técnica que me ajudou muito e com certeza vai ajudar. E uma outra coisa que ele está colocando aqui, que essa jovem tem lutado incessantemente, mostrando que não é fácil. Então, vamos lutar incessantemente contra as investidas de entidades malignas, vamos nessa questão do campo da prece, do autodomínio e da meditação para a nossa cura emocional. Muita paz. Muita paz, irmão. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.